Fala galera, hoje um vídeo diferente aqui no canal, né? Eu vou começar esse formato, caso vocês curtam, eu continuo fazendo eles ou não. Mas a ideia hoje é fazer um react, né? Sobre um tema polêmico, cara. Vai ser legal. O tema hoje é polêmico e o tema é: existe diferença real entre o material que os profissionais usam e o que a gente compra? Bora ver aqui no vídeo em questão. Are the top players' rubbers different? The truth they don't want you to know by Coach Emratic. Yes, the rubbers used by top players are completely different. Here is the interview made by Table Tennis 11. The pro player is Damien Eloy from France. Bom, parece que aqui o cara conseguiu fazer uma entrevista com um jogador profissional, não sei como é que pronuncia isso aqui em francês, Damian, Iloa, não sei. E vamos ver aqui o que ele vai dizer sobre o tema, né? Talking about the rubbers for top players, can you tell me? Oi, oi, oi. Oh, we forget about this question. Tell me, can you tell what? Can you tell me, rubbers for top players, are they different or the same as you sell? They are. This is a difficult question. Difficult in Já manja que vai dar ruim, né? Então ele perguntou se as borrachas dos jogadores profissionais são iguais às que nós temos, por exemplo. E aí o cara, tipo, me parece uma pergunta bem simples. E o cara responde com: essa é uma pergunta muito difícil. Vamos ver o porquê, né? in terms of knowledge or in terms of politics? This is. Let me rephrase my question. This is something a little bit difficult for me to speak about because, yeah, this is nothing to communicate about. I think. So it's a difficult topic. Yeah. Damien Eloy is Se ligaram, né, galera? Cara, pra mim, o silêncio já responde a parada. Não precisa nem dizer mais. Já tá respondido. Pra mim, não sei se é alguma questão que ele tem de acordo com a marca que deve patrocinar ele e tal, mas a questão é que o cara fugiu, né? Fugiu pela tangente total e não respondeu, né? Saiu de fininho. Vamos ver. trying to avoid answer the question because there is something that the pro player can't talk about. Table Tennis 11 recently interviewed Damien Eloy, one of France's most respected players. But when they asked him a simple question, are your rubbers the same as the ones we can buy? Vamos seguir aqui. Foi isso mesmo. Eles perguntaram e o cara não quis responder, né? EHS Hurricane 3. You can buy the commercial version for 30 euros, 50. Then there's the provincial version for 60 euros, 80. And the national version that goes up to 120 euros. But even this top tier. Uau, isso aqui eu nem sabia. Mas então ele usou a borracha DHS Hurricane 3 Neo, né, como exemplo. E ele falou que tu pode comprar a borracha comercial por 30, outras por 50 euros. Aí tem a provincial, né, por 60. E aí tem uma outra aqui que parece que é nacional, né? Parece que provavelmente é a dos jogadores prós, com a esponja azul. E ela é $125, ou seja, deve ser uns 120 euros, não sei. Version is not the same as what the Chinese national team uses. The pros use a custom-tuned, hand-selected version often straight from the factory and boosted professionally. Same name on the sponge, Hurricane 3, but totally different feel, Pô, ouviram o que o cara falou aqui, né, galera? Então, mesmo você pagando, comprando essa bem mais cara, no caso, né? Ele está falando que ela não é igual, que não é o mesmo e que a diferença é grande. E falou que as borrachas que os prós usam, elas são separadas de fábrica, né? Escolhidas à mão. E falou uma coisa interessante, falou sobre um booster automático, um booster profissional, ou seja, provavelmente um booster que é feito na fábrica. Caramba, esse tema é bem interessante, eu nunca usei booster, então não sou aí o cara que pode falar muito sobre, né? Nunca usei,
Gostaria muito de testar para ver realmente se a diferença. Quem sabe um dia eu consigo testar. Mas de fato ele está falando aqui que a performance e a durabilidade são diferentes. Bora analisar aqui. Performance and durability. You can even see the difference. Guys, I'm trying Marlon's racket for the first time. How's it feel? Fantastic. The color of the sponge, the top sheet gloss, the packaging, it's subtle but real. DHS at least gives you a clue. 3 tiers. Most other brands just sell one version, but still, pros use something else, often custom built. Tá, isso aqui foi o que ele já falou. Vamos seguir aqui. I've tested a pro's experience. I've tested a pro's racket before, a real one, used in competition by a top 20 WTT player. Incredible grip, catapult, control, and spin. Then, a friend of mine bought the exact same blade and rubbers. Same model, same specs. Bom, vamos lá. Primeiro, ele falou que ele teve acesso ao equipamento de alguém que está em alto nível, né? Que tá entre o top 20 do WTT. Então ele teve acesso a esse material, que é muito maneiro, né? Que tu consegue realmente fazer a comparação ali na hora e sentir as diferenças. E ele falou que tem um amigo dele que tem o mesmo material idêntico, mesmas especificações, igualzinho, ou seja, mesma madeira, com as mesmas borrachas, mesma durabilidade, mesma dureza no caso, né, e tal. E aí ele vai, bom, eu acho que esse aqui é o melhor tipo de teste possível. Ele vai poder comparar as duas ali, na hora, na mão ali, sentir e falar aqui pra gente se é igual ou não. Vamos ver. Result, completely different. A huge disappointment. The Pro version was alive, the commercial one was dead. Why? Because the pros use factory-tuned special versions. Bom, depois desse teste aqui não tem nem como dizer, né? Bom, ele falou que parece que a borracha Pro estava viva, tava, né? Você sentia. E na outra a borracha estava morta, era tipo, completamente diferente, era a diferença imensa que ele falou, né? E ele falou que isso se dá porque as borrachas são tunadas, né, de fábrica e tal. Caramba, interessante. Eu, assim, gostaria muito de uma vez testar para ver realmente a diferença. The sheet they receive is hand-picked. It has more grip, more spin, more energy, and it doesn't need to last 3 months. It just... Ele falou que tem mais spin, mais efeito de velocidade, mais controle, tem tudo. Ou seja, a raquete do cara tem tudo, né? Que justamente o que ocorre para nós amadores é o seguinte: você, quando escolhe uma, você abre mão de outra, né? Eu vou pegar uma borracha que ela é um pouco mais lenta, mas ela tem mais pegajosidade ali e tal. Ou então eu vou pegar uma que tem mais controle e vai ter menos alguma coisa. Mas segundo o que ele falou aqui, a borracha do Pro é boa em tudo. needs to survive one tournament. For amateurs, you want something that lasts weeks or months. Acho importante falar também o seguinte, é óbvio, cara, que se você pegar a raquete do Malone, tu não vai jogar igual a ele. Não vai, cara, não adianta, não vai, né? Eu acredito que provavelmente esse tipo de material ele só faça diferença realmente no nível de quem tem uma técnica absurda, muito apurada, né? Na mão de iniciante provavelmente vai ser até pior, vai ser mais difícil de você jogar, acredito eu, né? Mas ele falou uma coisa interessante aqui, que eu também acho que vale a pena falar. Ele falou o seguinte: essas borrachas que os pros usam, geralmente elas duram muito pouco, duram pouquíssimo tempo. Isso me lembra até, eu vi esses dias, foi o vídeo acho que foi do Ocharov ou algum outro pro. E ele comentou exatamente isso. Ele falou que ele colava a borracha para jogar um torneio, ou seja, torneio de um dia. Quando acabava o torneio, ele jogava a borracha fora. Simples assim. E falou que muitas vezes, depois de 2 jogos, ele já trocava ela, entendeu? Então, óbvio que isso, para ele, que recebe as borrachas, ok. Mas talvez para jogadores como nós, assim, nós, né? Como eu, no caso, iniciantes e tal, não dá. Para mim, simplesmente não dá, né? Eu uso a mesma borracha o ano inteiro, entendeu? Porque eu não tenho condições de pegar
sempre uma nova. Então, isso também eu acho que deve ser levado em conta, né? Provavelmente as marcas criam esses modelos que têm um poder menor, mas que elas permitem que a durabilidade seja maior e aí os consumidores, tipo nós, assim, possamos usar por mais tempo, né? Também é uma forma de ver. Vamos ver. But that durability comes at a cost. Lower grip, less spin, more control. This is the open secret of professional table tennis. Pros use equipment you cannot buy, and it's time the truth came out. Brands should be honest, players should know that they are paying top price for a version that's not even close to what their idols use. Não deixa de ter razão, né? Ele está comentando aqui que a verdade é que nós não temos acesso a isso, né? Mesmo se você quiser comprar. Eu acho que o problema maior que ele está querendo dizer aqui é que, ok, a versão é diferente e tal. Para alguns talvez se adapte melhor, para outros não. Mas o que ele falou aqui que tem que mudar é que, primeiro, tem que ter acesso a isso, né? Ou seja, para a pessoa que quer realmente pagar mais caro ou que quer pagar por ter algo que dure menos, mas que vai ter um super aproveitamento, para que haja essa possibilidade de comprar, né? Ou seja, ele está falando que nós não temos acesso, que muitas vezes é vendido para nós que jogue com a borracha do Malong, mas você não vai jogar com ela, porque a borracha dele não está à venda. What we need is transparency. Vamos pular aqui um pouquinho. Small batches, tested by the national team coaches, hand-delivered before competition. Damien Eloy didn't need to say it. His hesitation was the answer. This is why your racket, even with the same blade and rubbers, won't feel like a pro's racket, because the top players use equipment you can't buy, and the industry doesn't want you to know. Until then, remember this. It's not Mais uma vez aqui ele usou a entrevista do cara, falou que se o cara... Ele falou exatamente o que eu disse, né? Que como o cara hesitou, é meio que uma confissão, no caso, né? Ele me parece aqui bem chateado com toda a questão de não ser muito transparente e tal. Eu não sei se eu me sinto tão afetado como ele se sente aqui, talvez justamente por eu ser um jogador iniciante, o cara pode ser um jogador muito bom, não sei. Mas, primeiro, ele falou que é vendida essa ideia de que você vai jogar com material do Malone. Não sei se isso foi vendido para mim alguma vez. Tudo bem que eu não sou também o mais experiente possível, mas não sei se isso foi vendido para mim alguma vez, de que se eu comprasse uma borracha tal, eu estaria jogando como tal, né? Fica aí a dúvida pra gente. Not just about the brand, it's about the version, and even more, about the selection. Train smart, play with what suits you, not what the pros use, because even if it has the same name, it's not the same rubber. Então ele tá dando aqui uma dica final, ele fala que nunca vai ser o mesmo material que o Pro usa. Então, a ideia dele aqui, a dica é: procura aquilo que se encaixa melhor no teu jogo, que faz com que você se sinta mais confortável ali, talvez adquira um nível melhor usando aquele equipamento e use aquele. Entendeu? Tipo, não vá na ideia de que eu vou usar a borracha do Calderano que eu vou jogar igual a ele. Não vai, entendeu? Basicamente ele está dando uma dica legal aqui. Mas é isso, galera. Fica aí, vamos trocar essa ideia nos comentários. Eu, sinceramente, tenho uma curiosidade absurda de bater uma bolinha uma vez. Primeiro com um booster, que eu nunca usei, e segundo com alguma dessas especiais, assim, top dos pros, para ver realmente se eu consigo perceber a diferença, eu como iniciante, né? Se eu consigo perceber uma diferença nisso ou não sei. Fica aí a dúvida. Deixem nos comentários o que vocês acharam, né? Vocês curtiram também falar sobre esse tipo de vídeo assim? Se inscreve no canal. E, bom, é isso. Até a próxima. Valeu!